Estamos dando início a mais um episódio do nosso Ambiente Cultural. Desta vez com uma figura ímpar na música brasileira, o guitarrista Vitor Biglione. Dele disse o jornalista da mais prestigiosa revista de guitarra dos Estados Unidos, David Hoppner, colunista da Guitar Player, o definiu como tendo estilo agressivo, muita técnica, sentimento e versatilidade. Tudo que um guitarrista gostaria de ouvir. Considerado o músico estrangeiro com a maior contribuição em gravações e shows da história da MPB. Vitor, você, carioca de Copacabana, torcedor do Botafogo, é argentino mesmo? Tudo bem, Roberto, prazer estar aqui. Eu queria mandar um abraço para todo mundo, né, nesse programa espetacular. Nasci na Argentina, né? Nasci na Argentina e peguei raízes, né? Conservei o pouco tempo que fiquei lá, até os 5 anos. Mas, logicamente, que eu sou absolutamente, não vou dizer brasileiro, sou copacabanense. O meu país, que tem muita gente, né? O país onde eu me considero, de onde eu vim, chama-se Copacabana. Eu considero Copacabana um país, inclusive, feliniano. Uhum. É um território feliniano, que eu com problemas ou não problemas, né, diferentes fases e situações, eu amo até hoje e vou amar para o resto da vida. Ah, que lindo. Vitor, falando das suas origens argentinas, você nasceu no bairro de San Telmo, em Buenos Aires. Sim. É um bairro ligado às artes hoje, né? É um bairro, mas foi um bairro de imigrantes, quando chegaram os seus avós paternos, russos anarquistas, que vieram em 1904, na primeira leva de imigração estimulada na Argentina. Sim, já eram anarquistas, né? Já era o começo do que aconteceu em 17, né? Eles eram anarquistas, chegou minha bisavó Sofia, com a minha avó Ernestina, chegaram a Buenos Aires. E não exatamente em San Telmo, mas quando no Partido Comunista, a Judite, minha mãe, conheceu o Abelardo, meu pai, né? Judite, minha mãe, para deixar claro aqui, justamente filha da Ernestina, filha da Sofia, já judia ucraniana, né? Minha avó é Ernestina Spivakov, meu avô Maurício Aronovitch, né? Então, a Judite, um mundo muito inflamado e empolgado com naquela época, eu sou de 58, com o que viria a acontecer em 59, né, na tomada de La Habana. Né? Uhum. O Fidel e o Che, né, também, né, argentino. Então, no Partido Comunista eles se conheceram, alugaram um apartamento em San Telmo e eu ou seja, eu nasci morador de San Telmo, embora eu nasci no hospital onde nasceram mais ou menos 50% dos 45 milhões de argentinos que tem, Hospital Mitre, né? Mas foi muito frequentar San Telmo ali, muito perto do porto, né? Uhum. Muito perto do porto. Hoje em dia, naquela época não tanto, mas hoje em dia muito bem trabalhado pela parte. Eu acho que Buenos Aires trabalha muito bem sua parte turística, sempre trabalhou, né? E San Telmo realmente é um dos bairros mais charmosos, né, em termos de resgate do tango, de tudo que acontece. É o bairro mais antigo de Buenos Aires, San Telmo. Uhum. Então, difícil, eu acho que desde que eu nasci,
em 20 de fevereiro de 1958 até a nossa vinda para o Brasil em dezembro de 1964, meus pais devem ter dormido em casa, ou em São Telmo, ou depois a gente foi para um outro bairro chamado Vicente Lopes, perto de lugares lindos, como Olivos e El Tigre, um lugar muito bonito. Eu devo ter visto meus pais dormirem em casa umas 2 ou 3 vezes. Por causa da militância. Exatamente. Dificilmente, bom dia papai, bom dia mamãe, não tinha isso. Então, praticamente, olha que interessante, eu fui criado pelas minhas 2 vós, Maria de las Nieves, espanhola de Madrid, e Ernestina Spivakov de Odessa, né? Ucrânia. Russa, hoje Ucrânia, né? Mas mais território russo, porque os russos tomaram de volta. Exatamente. Mas naquela época era russa, né? Então... Russa, exatamente. Então era muito interessante, porque eram 2 mundos culturais e a família da minha avó totalmente antifranquista. Por tradição. Minha tia Henriqueta foi presa pelo Franco, a mãe da minha avó, a Base, né, foi também prisioneira do Franco, ou seja, sempre a turma dessa esquerda dominando a minha vida, e muito interessante a diferença de culturas, porque eu frequentava a casa da Maria de las Nieves, frequentava a casa da Ernestina, logicamente que eu devo admitir que, com todo respeito à Espanha, né, o que eu recebi naquele apartamento da Ernestina, da russa, Tina, né, chamada de Tina, a abuela Tina, em termos de música, de cultura, de papos, de um negócio extraordinário, a bagagem que eu recebi ali. Mas essa residência da sua avó Ernestina ficava também no bairro de São Telmo? Não, é o que é chamado de microcentro em Buenos Aires. É uma área maravilhosa, a Avenida Córdoba com Esmeralda, assim, uma área chiquérrima até hoje do centro de Buenos Aires. É aquele centraço todo perto da 9 de Julho, perto da Florida, né, da Cage Florida. A gente é que estava em São Telmo ali, meus pais em São Telmo. A gente não, eu, a moça que trabalhava conosco, minhas vós dando uma força e os pais correndo, cada dia dormindo num lugar. Olha que ainda não se matava na Argentina naquela época. Faltavam cerca de 12 anos para que começasse a se matar na Argentina. A barbárie das ditaduras que se sucederam. Exatamente. A partir de 1976 é que começa a matança na Argentina. Mas essa coisa da tua avó Ernestina, de cultura e tudo, também era da família inteira, né? Porque você tem um primo em 3º grau, o Vladimir Spivakov, né? Exato. Que é violinista de alto nível e atualmente ele é diretor. Não sei se ele está vivo, mas foi durante muito tempo do Conservatório de Moscou, né? Não, diretor, ele foi maestro da Filarmônica Nacional da Rússia. Filarmônica, exato. Vladimir Spivakov, um violinista realmente espetacular. A família toda tinha um orgulho dele. E o irmão da Ernestina, o Boris Spivakov, que tem uma praça em seu nome em Buenos Aires, fundou a editora Eudeba, na Argentina, que é considerada uma das editoras de literatura mais importantes da América do Sul. Então, o ambiente cultural já vem daí. Já vem de algum tempo. Eu recebi isso. E você não percebe quando você é muito menino, mas você, dizem, né? Eu vi isso em livros de psicologia, de tudo, de que o menino, a criança entre 0 e 7 anos é um gravador ligado que essas informações é que vão se desenvolver no resto da vida. É um gravador ligado em altíssima percepção. E por outro lado, você tinha um primo-irmão que era um baterista muito conhecido, né? O Cláudio Slon. Cláudio Slon, exatamente. Cláudio Slon, ele tocou com todo mundo. Muita gente. Nós chegamos no Brasil, né? O fato é que a irmã da minha mãe, quando os militares, na época do Frondizi, Arturo Frondizi, um grande abraço, querido, falou para os meus pais: olha, eu gostaria muito, em prol da segurança de vocês e dos seus filhos, que vocês fossem embora do país,
Porque meu pai chegou a ser presidente da Juventude Comunista Argentina. E minha mãe estava fazendo treinamento, bancada pelo Partido Comunista Chinês, pelo Mao Tse-tung. Já tinha ido 2 vezes à China, porque era uma loura muito bonita. Elemento de alta periculosidade. Exatamente. Os chineses gostaram muito, porque pintou aquele clima tipo James Bond, né? Aquela loura bonita que atrai o inimigo e degola. Então nós recebemos um convite maravilhoso da minha tia Ida, que era casada com um dos maiores violinistas também aqui do Brasil de todos os tempos. Gravou muito com todo mundo, com Wagner Tiso, todo mundo conhece ele. Elias Lon. A tia, a Ida Aronovitch, casou com Elias Lon. E eles estavam muito bem em São Paulo, num apartamento incrível, maravilhoso, ali eu estive recentemente ali, só que está dominado assim pela Cracolândia, aquela área, me deu muita tristeza, na Duque de Caxias com São João. Um apartamento alucinante que tinha área central de São Paulo. E tinha espaço realmente suficiente para acolher a nossa família. E justamente na esquina era a Barão de Limeira, onde ficava a Folha de São Paulo. Rua Barão de Limeira. Seus pais chegaram em São Paulo, ficaram um tempo lá, trabalharam na Folha de São Paulo, como pesquisadores. Sim, entrevistadores de rua, não tinha, as pesquisas eram todas feitas presencial e na rua. Tabulação, depois eles trabalhavam para um alemão chamado Otto Lohmann. Um dos primeiros caras a fazer isso aqui no Brasil, né? Em São Paulo ele era muito bom disso, né? Pesquisa de mercado. Que era feito presencial. Exatamente. Só para concluir do Cláudio. Chegamos, fiquei convivendo com o Cláudio, nós chegamos em dezembro de 64, logo depois, em 65, nós vamos falar sobre isso. O Marcos Kostenbaden-Vale, né, fez a obra-prima, né? Quando ele mostrou isso em 64, acho que final de 64, pro Menescal, ele chegou pro Menescal e falou mostrou, ele falou, olha, ele tinha acho que 21 anos, o Menescal olhou pro Marcos e falou assim, olha, meu querido, se prepara. Aí o Marcos, por quê? Porque isso vai ser um sucesso impressionante. Isso vai ser um sucesso mundial avassalador. Você se prepare, você está de parabéns com a sua composição, agora lida bem com as coisas, porque isso aí... Segura a onda. Segura a onda. E justamente o grande organista Walter Vanderlei estourou coast to coast nos Estados Unidos com Summer Samba. Sem a letra, tocado naquele órgão pernambucano, ele com aquele swing meio bossa, meio nordeste, meio tudo, né? O Walter fez uma execução maravilhosa com o meu primo na batera, acho que era o Zelão de baixo. E logo no começo de 65, meu primo partiu para os Estados Unidos, porque o Walter Vanderlei iria fazer excursões ininterruptas. Então ele acabou fazendo uma carreira espetacular, depois acabou tocando com Jobim, gravou o disco Wave do Jobim, gravou com Sinatra, Saravon, tocou anos com Sérgio Mendes. Então muita música no apartamento da Duque de Caxias, porque meu primo mandava tudo de jazz, tudo ele mandava pra tia Ida, os LPs, né? E aquilo tudo rodava. Eu desde garoto, a tia, mira que bárbaro, não sei o que, olha o que, né? Logicamente que o Cláudio, ele era meio obeso, mas ele teve que assinar um documento importantíssimo, porque esse acidente aconteceu com o Marcos Valle também, para o Cláudio não ser enviado para o Vietnã. A primeira grande batalha da Guerra do Vietnã foi no final de 65. Então isso aconteceu, mas o Marcos, só para colorir o papo, em 68, quando estava fazendo um disco com o Cláudio, chamado Samba 68, com o arranjo do Deodato, com quem eu tive o prazer de trabalhar, ele estava hospedado em Manhattan e tomando um vinho com a nossa querida Ana Maria Vale.
né? E bate a campainha, tipo 10h30, 11 da noite. A Ana Maria foi olhar e falou assim: Marcos, tem um cara todo cheio de medalha com um blazer, mas tá cheio de medalhas. Ele falou, pô, estranho. Ele abriu a porta, o cara falou: Mr. Kostenbaden, congratulations, amanhã você vai pro Camboja. E aí ele pegou um avião pro Brasil. Exatamente, ele conversou com o Elmir falou: não, calma, isso é normal aqui, eles tentam, mas eu resolvo tudo. Ele não esperou e voltou. Depois é que ele resolveu tudo e voltou, trabalhou com o Conjunto Chicago, né? Trabalhou com muita gente, mas só para colorir, né, sobre o Cláudio. Então, a presença do Cláudio Slom na tua vida quando você era menino foi uma influência definitiva, né, da carreira musical, né, da coisa de você ser músico. Não, ainda não. Ainda não? Não, eu não pensava, eu tinha 6 anos de idade. Eu digo aquela coisa que você falou do gravador. Sim, do gravador, depois aquilo tudo voltou, mas na época era realmente um menininho, né. O Cláudio Slom, mais adiante, apresentou você para o Tom Jobim. Não, eu cheguei com uma moral incrível, então já que é para adiantar, vamos adiantar. Em 1977, minha mãe, que sempre me apoiou, né, resolveu que tinha condição de me bancar um summer, né, 3 meses na Berklee School of Music, maravilhosa em Massachusetts, Boston, né. E ela pediu para a tia Ida falar para o Cláudio, falar com o Tom Jobim, me dar uma carta de recomendação. Aí o Cláudio falou com o Tom, o Tom amava o Cláudio, né? Cheguei na rua Codajás, apertei eu com 19 anos, aquela cara de moleque, né? Tava para pegar a carta, tava lá. Aí eu apertei a campainha da casa do Tom, na maravilhosa rua Codajás, no Leblon, né? A residência que ficou marcada para sempre dele. Ele desceu e falou: tudo bem? Eu, aquele garotinho, 19 anos, né? E aí, como é que tá o Cláudio? Mas o Cláudio tá bem. Eu falei: tá bem, mas o Cláudio, e aí? Como é que ele... Eu falei: não, tá bem, te mandou uma... Tá, ele em nenhum momento quis saber quem eu era, como é que não sei o quê, como é que eu me chamava. Tá aqui o que o Cláudio me pediu, tá aqui pra você. Aí me deu a carta de recomendação. Aí eu cheguei na Berklee com uma moral impressionante. Eu não tinha nem noção do tamanho da moral que eu tava chegando, né? E o fato é que hoje em dia o Daniel Jobim, né, que é um dos principais representantes atualmente da família do Tom e, né, de tudo, ele tem o maior respeito pela variedade de maneiras como interpreta o Tom Jobim, né? Que é um dos caras que eu mais faço releituras, né? Mas aí o Abelardo, meu pai, se empolgou com o negócio da beleza das mulheres brasileiras. Se empolgou com a beleza brasileira de ser, né? Que realmente é imbatível, né? E eles acabaram se separando. Né, exatamente. Aí minha mãe, logicamente, muito bonita, orgulhosa, veio para o Rio contratada simplesmente pela Pricewaterhouse. E eu fiquei em São Paulo, ela trouxe a Vera. Eu fiquei em São Paulo, mas notei que meu pai não estava muito feliz com a minha presença, não. Estava lá naquele apartamento da 9 de Julho, mas quem cuidava de mim mesmo era a secretária do lar que nós tínhamos ali e as fugidas que eu dava para casa da minha tia, que sempre continuava me acolhendo muito bem, né? Da tia Ida e do tio Lucha, né? O Eli Slom. Até que minha mãe chega para mim e fala: escúchame, não querés conhecer Rio? Me parece que te vai gostar, hein? Eu falei: tudo bem. Ora, sim. Me parece que te vai gostar. Aí eu peguei aqui um corujão da Cometa ou da Útil, na época, acho que só tinha as duas. O Expresso Brasileiro veio depois. Eu peguei um corujão daqueles de Cometa ou Útil, cheguei de manhã na Novo Rio, ela pediu para a menina que trabalhava com ela me pegar na Novo Rio na época ali, ela estava já na praia trabalhando, né? E quando eu fui olhando aquilo, olhando, o aterro, já falei: pô, que troço impressionantemente bonito. Quando entramos ela pediu pela Atlântica para que chegasse na Sá Ferreira, onde já era o apartamento da minha, pela Atlântica. Eu falei: opa, aí é demais para mim. Aí é demais. Eu senti um negócio, eu falei: pô, esse é o meu lugar. Esse eu não vou voltar para São Paulo, com todo respeito, né? Lógico, a cidade maravilhosa até hoje. Mas eu falei, quando minha mãe chegou, eu falei: e aí, como é que tá? Eu falei: mãe, te falar uma coisa, eu daqui não saio mais não, cara.
Eu não volto mesmo, pode me inscrever num colégio aí, eu ajudo a limpar a casa, mas pelo amor de Deus, não me tira daqui não. Aí a moça que trabalhava lá, essa que foi me pegar, a dona Inês, na rodoviária, ela já comprou uma prancha de isopor, né? Uhum. E uma planonda, que chamava de isopor. E encapou, fez uma capa, comprou um material, fez uma capa, porque a planonda queimava a barriga. Se você botasse a barriga direto no isopor com a água do mar, você ficava cheio de bolha. Aí ela encapou e falou assim, vai lá pra praia que você vai gostar. Aí eu fui com a minha planonda ali, já conheci um monte de garotinhos ali do Pavão. Porque esse apartamento era na subida do Pavão. Não, na subida não, na esquina do começo da subida, que era São Romão. Aí os garotos já conheciam a turma toda ali do Pavão, a turma que não era do Pavão, era muito socializado naquela época, né? E aí você ficou entre pegar onda e jogar bola na praia. Exatamente. Eu fiquei maravilhado. Que infância feliz. Fiquei maravilhado. Quando eu saí do primeiro colégio, o Penedo, que ela me inscreveu na Raul Pompeia com o Francisco Sá, por coincidência, quando eu fui para o Castel Novo, já no final de 67, na Francisco Otaviano ali, já no Arpoador, já fiquei amigo do Moacir Luz. Fiquei amigo do Moacir Luz. Grande compositor e figura de destaque no meio do samba. Exatamente. Pô. Ninguém nunca tocou durante a nossa amizade na escola pública o fato da música. Não existia, olha que engraçado, não existia pra ele e não existia pra mim. Era só futebol e farra. Pegar onda e Pegar tal. onda, ir lá. Eu fiz um clube chamado Clube das Nações Unidas. Que a intenção era... Eu achava que o mundo era uma coisa só, não tinha que ter... A intenção era perturbar os soldados do Forte de Copacabana. Forte do qual hoje em dia eu sou reservista. Eu sou reservista do Forte Copacabana. E outro fato curioso ali, porque meu pai logo depois entrou na Ford, da Ford foi para Volkswagen. O comunismo pro meu pai acabou em 2 horas depois que ele chegou em São Paulo. O comunismo desapareceu. Não existiu. Não existiu mais. Ele entrou na indústria automobilística brasileira e foi até o final da vida nela. Mas minha mãe ainda tinha umas tendências. Então, em janeiro de 68, estava um dia lindo para ir pra praia, e minha mãe tinha um rádio amador. Eu tô vendo minha mãe concentrada no quarto, escutando aquilo. Uns garotos do Pavão, a turma apertaram o interfone para me chamar para ir pra praia. Eu falei, mãe, vou pra praia. Ela, não vá. Falei, por que não? Porque está rolando a ofensiva del Tet. Los Vietcongs tomaram Saigon. Eu falei, pô, mãe, que maravilha, parabéns, mas é o seguinte... Estamos esperando aí. Estamos esperando, no, es un momento muy importante del mundo, las cosas se pueden reverter, tenés que estar acá comigo. Eu falei, porra, não é possível isso que eu não posso ir pra... Não poder, vas a estar acá, los Vietcongs estão em Saigon. Falei, porra, aí eu cheguei no interfone, falei com os garotos, negócio seguinte, eu não posso ir pra praia não, porque tá rolando a ofensiva do Tete. Aí um dos meninos, eu escutei, falou assim, ele não pode ir não, porque o primo dele lá da Argentina, o Tete, tá aí, então ele não pode ir pra praia. Genial. O vírus da música começou um pouquinho depois, quando a tua mãe percebeu que teu currículo acadêmico não ia muito longe. Não, isso antes, foi antes. Começou quando eu fui reprovado, eu queria ser jogador. Quando eu fui reprovado na escolinha do Flamengo, na peneira do Flamengo, foi muito difícil para mim, muito difícil. Realmente chorei dias e dias, né? Foi muito difícil, né? Aí meu pai falou, não, te voy a levar a Marechal Hermes, vas a treinar em Botafogo. Cheguei lá em Marechal Hermes, o cara gostou de mim. Mas falou assim, mas seu Abelardo, ele não é eu, que logicamente, como todo garoto, queria ser atacante. Não, ele tá bem fisicamente, ele vai passar a jogar, a treinar com a gente como zagueiro. Falei, não, zagueiro não, bicho. Pô, zagueiro, eu não quero ser zagueiro, eu sou atacante, não, mas... Olha só, você tá um cara, tá bem alimentadinho, vai jogar de aqui, mas você vem todo dia, pega 3 ônibus, você vem todo dia treinar aqui. Eu falei, caramba, porra. Aí, nisso tudo, né, que eu já fui meio devagar, já, pô, não vou ser atacante, pô, né? Aí me chega um hippie amigo da minha mãe,
Fardo, o nome do cara, estava descendo o Rio Amazonas e vinha para o Rio, desceu todo o Rio Amazonas, mochila, típico daquela época. Exatamente. Onda, né? Você viveu muito bem isso. A aventura pela aventura. Chegou em casa, ele tinha um violão e pegou, eu vou pegar o violão aqui, e pegou e tocou essa introdução aqui. Vinos. 2 acordes. Aí ele me passou aquilo, eu fiquei fascinado com esse negócio dessa levadinha no violão, me passou aquilo, minha mãe já vinha falando, né? Fora os discos que já chegavam na época, isso em 1970, eu com 12 anos. Fora os discos que já chegavam na época, né? O Cláudio mandava tudo, fora os de bossa nova, aí minha mãe, o samba direto lá em casa, hein? A Voz do Morro, o conjunto A Voz do Morro, né, com Paulinho, o pai do Paulinho, César Faria, com Elton Medeiros, um conjunto com Zequete, um conjunto espetacular, direto lá em casa. Minha mãe não saía do Zi Cartola, muito samba lá em casa. Eu vi, perto de casa, eu vi o lançamento de Máscara Negra do Zequete, né? Muito samba, muita bossa nova pelo Cláudio, né? E muito rock também. Cláudio mandou o disco da Jane Joplin, mandava tudo. Uma amiga da minha mãe em Nova York, a Suzana, que de Buenos Aires, em vez de, na hora de se refugiar, acabou indo para Nova York, mandava Hendrix, Led Zeppelin, tudo. A gente recebia de tudo. Música clássica, lógico, todo dia. Todo dia. Prokofiev e Bach, minha mãe gostava muito de Bach, e todos os russos, né? Shostakovich, Prokofiev, todos. E muito jazz também. Minha mãe começou a ouvir jazz por causa dos livros do Júlio Cortázar. E ele tem um conto sobre o Charlie Parker. Quando ela leu o conto do Charlie Parker, ela foi e comprou os discos. E eu gostei muito também ele faz menções ao Jair no Jogo da Amarelinha também. Faz também, exatamente. Aquilo o Jogo da Amarelinha eu fui obrigado a ler. Era o grande clássico argentino daquela mas eu época. Tinha que ler, mas eu não estava ligado, mas Barçalelo. Aí, ou seja, tudo rolava dentro de casa, música clássica, samba, bossa, jazz, blues, rock, tudo. Aí daqui a pouco ela assistiu o Destoque, chegou impressionada, assistiu o Easy Rider, né, o começo do cinema independente americano. Antes disso, ela tinha me obrigado, ela comprou o porteiro do Cine Odeon, porque ela achou que eu tinha que assistir o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Ela comprou o cara, ela falou, venisse al centro. Eu falei que não, te pago um pollo com papa frita, né, que era meu negócio. Tinha um restaurante, não sei o que, do papai, lá da Antônio Carlos, né, ela trabalhava ali na Presidente Antônio Carlos, que tinha um frango que eu adorava. Aí ela, venisse al cine, vas a ver a película de Glauber Rocha. Eu falei, fiquei maravilhado, né? Muito cinema, fora os filmes que passavam nos 500 cinemas que tinham em Copacabana. Copacabana era o centro de cinema. Roxy, eu ia em todos, ela me levou, fiquei impressionado com o que está acontecendo hoje em dia, né? O Fahrenheit 451, onde queimavam os livros, né? Não queimam hoje em dia, mas mais ou menos é a mesma coisa. Descartam, né? É mais ou menos a mesma coisa, essa premonição impressionante do Truffaut, né? E aí Copacabana, nessa época, você via de tudo. Fellini, Antonioni, tudo. Tinha o Caruso, o Roxy, o Metro, o Condor, o Arte Palácio, o Cinema 1 logo depois. No Cinema 1 eu tive o prazer de assistir, sob sua recomendação, assistimos juntos o Asas do Desejo, que marcou demais a minha vida, do Wim Wenders. Então era um mundo completo, ou seja, além quando eu entrei na música, além da coisa de praia, além daquele sabor praiano, tinha tudo, cinema de primeira ali no cinema, música de primeira dentro de casa, ou seja, era uma vida realmente que nós éramos uma classe média muito, muito apertada, né? Comíamos comida assim de compras na feira, minha mãe levava a gente no restaurante de vez em quando, mas era uma vida muito prazerosa pelo que o Rio oferecia geograficamente e por essa viagem cultural que eu comecei a viajar
realmente, culturalmente, com música e cinema e tudo, além da paixão pelo futebol, que é mesmo que eu falei assim, eu acho que esse negócio de música eu levo mais jeito do que para jogador. E aí a tua mãe te estimulou a fazer os cursos. Ela falou, não. Aqui o Vitor não vai para uma carreira acadêmica. Não, exato. Quando ela percebeu que eu ia ser músico e realmente começou ela pagava todos os professores particulares que eu pedia, né? Ela pagava livros, né? Métodos que eu estudava. Ela viu que eu estudava mesmo, que eu ia ser aquilo, que eu estava interessado. E quem te deu o primeiro violão? O primeiro violão, primeiro eu ganhei uma guitarra. Ah, foi uma Minha guitarra. Minha mãe foi para a Argentina e voltou com uma guitarra argentina chamada Faim. Uma guitarra argentina com amplificador, fiquei maluco, né? Dentro de casa, e peguei um professor que dava aula para uns amigos dentro do prédio. O professor Luiz, que é meu amigo até hoje, tá vivo. Professor Luiz Moraes. Aí eu na guitarra, ele levava o violão, me ensinava eu comecei a ter aula, até que do Luiz eu passei para o Kai Galife, que foi professor. Ali que eu fiz amizade com o Celso Blues Boy e com o Frejá. Né? Era um professor, já ensinava blues, guitarra em detalhes, com tablaturas. O Kai Galife teve um conjunto de rock progressivo que fazia um certo sucesso. Sim, o Quase. O Quase tocou no Analfabitos também e veio para o Brasil, para o Festival Internacional da Canção, por isso que ele ficou, porque ele conheceu a Regina, que é mãe do Marcelo Adnet. Ah, olha só. O Kai conheceu, a Regina achou o Kai parecido com o George Harrison, se apaixonou por ele. Ele era guitarrista desse conjunto Lorgatos, que quem estava nesse conjunto era o Lito Nebbia, que eu acabei fazendo um disco anos depois em Buenos Aires. Aí o Kai não voltou mais para a Argentina, depois ele e a Regina se separaram, a Regina casou com o Chico Adnet e teve o genial Marcelo Adnet. Olha só. É muito pequeno, é muita história. É muita história. Mas essas conexões que são feitas através do mundo cultural e social são muito interessantes, né? Muito. E às vezes um encontro desse determina uma mudança de rumo, determina uma tomada de decisão, uma coisa assim, não? Eu tive aula com o Kai, aí eu comecei a sentir muita falta de falei, eu quero aprender jazz mesmo, harmonia, jazz, quero tocar bossa jazz. Falei, vou sair, né, com 15 anos, 16, no máximo 17, falei, eu vou sair um pouquinho do rock, eu já estou mais ou menos sacando qual é do rock e do blues. Eu quero saber música brasileira e jazz. E tive aulas com o Arthur Verocai, né, que me ajudaram, mas ele estava muito ocupado na época, e com o Ari Piazzarolo. Mas eu ouvi falar do Centro Livre de Aprendizagem Musical, CLAM, a escola do Zimbo Trio, em São Paulo. Eu falei, é para essa que eu vou. Aí falei com o meu pai, pai, posso passar uns tempos aí na tua casa, na aclimação, que eu vou estudar na escola do Zimbo Trio, sensação, querido, eu sei, vou venir a fumar maconha, cara, eu te conozco. Falei, não, que fumar maconha, não vou, vou estudar na escola desse, eu te conozco, querido, sou um vagabundo, não sei o que, aquele negócio, né, que não levava fé, eu quero ver el canudinho abaixo del braço, né, que há, aquele papo, né, canudinho. Aquela expectativa daquele tempo que todos os pais tinham. Eu quero ver el canudinho, sou um maconha. Eu falei, não, pai, eu vou estudar no Zimbo, porra. Fui, estudei e me valeu pro resto da vida. Passei uns 6 meses em São Paulo, tive um professor de guitarra lá da escola, fora que eu estudei com o Hamilton Gordon, que é um gênio, o Luiz Chaves. O Zimbo Trio, nessa época, era o topo dos conjuntos de instrumentais da Bossa Nova. Sim, a escola deles é excelente nos padrões, porque isso foi antes de eu ir para Berklee. Quando eu cheguei na Berklee, eu já sabia tudo por causa do Zimbo Trio, pouca coisa. Eu peguei detalhe, teve o curso mais importante que eu fiz na Berklee foi de ensemble. Ensemble, ensemble de combo, de pequenos combos, de como você prática de conjunto. De conjunto, como você faz uma introdução, como você conduz a música, no meio faz um especial, abre para os solos, volta para o tema. Isso aí foi fundamental para mim. E fiz com o Herb Pomeroy, na Berklee, que foi trompetista do Charlie Parker. Olha ainda só. Peguei essa época, em 1977. Eu fui para a escola do Zimbo em 76.
E logo depois, em 77, eu conheço o Márcio Montarroz, que aí acabou, né? Aí foi o maior professor que eu... Mas antes disso, você teve uma aula, teve orientações de técnicas de jazz com o grande saxofonista. Ah, sim, boa lembrar. Não, isso foi depois. Foi depois. Foi em 1981. Foi sim, depois, grande depois de Berkeley. Foi depois, eu já era profissional, zaço. Isso foi isso foi em 1978, por aí. Vitor Assis Brasil. Tive aula com Vitor Assis Brasil. Boa, linda lembrança. Pô, foi maravilhoso. Tinha um lugar chamado, uma casa de jazz chamada Tio Patinhas, que era na esquina da Joaquim Nabuco com a Avenida Copacabana. E ali eu falei, pô, Vitor, ele estava assim, ele falou, Vitor, eu sou Vitor também, você dá aula daria aula de jazz para mim na tua casa? Ele falou, tá, eu tive umas 2 ou 3 aulas, mas ele já estava bem debilitado. Depois eu vim a trabalhar muito com o irmão dele, saudoso, o Assis Brasil, João Carlos Assis sensacional, viemos a trabalhar junto, uma boa lembrada, também estudei com o Vitor, foi muito importante. Ele abordou o quê? As harmonias do jazz? Não, ele abordou uma coisa que eu queria muito, que era a maneira com pequenos combos também, como o Horace Silver fazia um sax tenor e um trompete renderem tanto dentro de um conjunto. Como é que ele abria as vozes. E o Vitor sabia isso tudo. O Vitor ficou anos na Berkeley. E o Vitor me deu grandes dicas de como abrir essas vozes, que tipo de intervalos fazer, como é que você faz um tenor e um trompete soarem como uma coisa grande, orquestral. Né? Ele me ajudou muito nisso, porque eu sabia que ele conhecia a obra do Horace Silver a fundo. Depois que você aprendeu essas coisas, mas antes de você tá se afinando, evoluindo e tal, você já partiu para montar logo um conjunto, né? Ah, sim, o primeiro foi com um pessoal que você conheceu num festival de música no Colégio Pedro II. Exatamente, com o Omar Cavalheiro, que é um baixista, já tocou, é o baixista titular praticamente do Henrique Casas, o Omar. Né? Foi com o Omar que eu conheci no festival do Pedro II, com o Chico Sá, saxofonista, tocou muitos anos com muita gente, com o Ney Mato Grosso. E fizemos chover, né? O primeiro foi porque eu frequentava muito a PUC. Eu ia com 15 anos direto para a PUC, gostava do ambiente, eu comia naquele bandejão ali, gostava de ver os estudantes, gostava do ambiente, me sentia bem ali. E eles todos moravam no Minhocão ali. Então era pertinho, eles desciam para a PUC também, a gente fazia e montamos um conjunto chamado Eletroplástica. Que nome, hein? Eletroplástica. Que loucura, Eletroplástica. E chegamos a nos apresentar ali fora festinhas, chegamos a nos apresentar ali num dos auditórios da PUC. Isso em 73, eu tinha 15 anos. Aliás, em matéria de nome de conjunto, você nessa época tocou numa série, né? Eu tenho alguns aqui. Acidente Mágico, 74. Eu, o Omar, o Chico Sá e um baterista chamado Sérgio, que eu não me lembro por onde anda, acho que seguiu outra profissão. E As Contas de Vidro? Isso foi em 75, As Contas de Vidro um conto do Hermann Hesse. O Hermann Hesse tem um livro chamado As Contas de Vidro, porque a letrista de todas as músicas das Contas de Vidro era a Ana Maria Baiana. E as músicas eram num médico homeopata, grande médico homeopata chamado Cláudio Araújo, que já vinha do grupo Faia, junto com o Ricardo Medeiros. Ricardo Medeiros é marido da Cristina arpista, Cristina Braga. Tudo muito se encontra, tudo se encontra. Mas você, mesmo tocando nessas bandas todas, aí formando grupos, né, fazendo essas tentativas, você nunca deixou o aperfeiçoamento e o estudo de música? Nunca. Eu sempre queria ir mais, sempre queria ir para frente. Eu queria realmente dominar essa coisa do jazz e da bossa nova. Eu queria dominar isso harmonicamente e melodicamente, fazer chord melody, eu queria realmente uma sofisticação. Fora os shows que eu vi, que a gente não está citando. Eu vi shows, sempre, eu tive 2 pessoas fundamentais para shows. Minha mãe,
Me levou para ver o Baden a primeira vez em 69 no Teatro da Praia. O Baden Powell, eu vi com 11 anos. Eu vi os Mutantes no Casagrande também em 69, já naquela, um pouquinho pós o Caetano e o Gil já estavam exilados. Eu vi muitos shows. E fora minha mãe, eu tive uma madrasta, por isso que meu pai morava na Aclimação em São Paulo. Eu tive uma madrasta japonesa, Nina, que aí ela arrebentou, me levou em todos os shows. Vi o Clube da Esquina, o primeiro show do Clube da Esquina no teatro, do lado onde eu moro, no Fonte da Saudade. Vi o Hermeto Pascoal começando ali o seu sucesso no Teatro Fonte da Saudade. Vi o Weather Report no Municipal. Vi o Santana, em 1971 vi o Santana no Municipal. Poucas pessoas aproveitaram essa oportunidade, né? E fora o show Gal Fatal, fora os shows de música brasileira maravilhosos que eu vi. Bom, quando você voltou de Berkeley, Sim. nessa altura, você já tinha beijado o rock e o blues, a bossa nova e, finalmente, o jazz. Certo, estava começando a beijar. Contribuindo para o seu propalado ecletismo musical. Sim. E aí veio uma participação com cachê em algumas faixas do disco Mico de Circo, do Luiz Melodia. Sim, porque eu fui tocar, olha a história como é engraçada. Eu fui tocar com a Lilian, do Leno e Lilian. Que o Ronaldo era o baterista, um amigo meu. E o ensaio era na casa dos Dias Gomes. Da Janete Claire e do Dias Gomes, ali pertinho de casa, ali na Lagoa. Aí o Alfredo Dias Gomes me viu tocar, o grande baterista, né, meu brother até hoje, e falou assim, pô, peraí, não vai embora não, gostei de você tocando, não sei o quê, eu quero te apresentar o Márcio Montarroz. E me levou na casa do Márcio Montarroz. O Márcio sentou no Fender Rhodes dele, que ele sempre tocou bem, tocamos, ele falou, porra, bicho, adorei, porra, não sei o quê. Aí, semanas depois, ele falou, vou gravar pro Luiz Melodia com a banda Black Hill, vou levar você para fazer outra guitarra junto com o Claudio Stevenson, nosso saudoso, querido Claudio Stevenson, da banda Black Hill. Aí eu falei, sério, Márcio? Ele falou, vai, bicho, não vai grilado, não. Eu falei, não, vamos aí, pô. Fui lá e gravamos um arranjo dele espetacular que é Bata na Cabeça, desse disco que é cultuadíssimo. Eu acabei fazendo há pouco tempo a apresentação do livro do Luiz Melodia, Meu Nome é Ébano. Você vê, porque depois eu comecei a gravar com melodia direto. Depois dessa faixa aí, que foi realmente minha primeira, em 1977, meu primeiro grande trabalho de estúdio. E detalhe, com cachê. Com cachê, lógico, com cachê, som livre. Quem pagou foi o João Araújo. Aí acontece uma coisa muito interessante. Você foi chamado para substituir Robertinho de Recife na banda de Gal Costa. Sim. Só que antes disso eu toquei com o Sérgio Mendes. 78. A Gal foi brasileira. Exatamente. O Márcio me botou no Sérgio Mendes. Também foi muito importante. Muito importante. Fora um show que a gente fez na Sala Funarte com eu e Ricardo Silveira de guitarra, também mais ou menos mudou o cenário do que tinha da música instrumental aqui. Aí por causa desse tipo de show, desses shows, de eu estar com o Márcio, é que eu fui parar na banda da Gal. Entrei no show Gal Tropical. E aí você desenvolveu uma série de trabalhos com a Gal. Você Sim. Viajou com ela, fez show de lançamento de disco. Show pelo mundo inteiro. Foi até Israel com ela. Exato. E gravando cada vez mais com todo mundo. Comecei realmente a ser chamado sem parar nos estúdios. Tem um episódio curioso que você era, assim, em certos círculos, era conhecido como roqueiro, né? Certo. E a Gal te levou para uma gravação com o Menescal. O Menescal era o produtor. Exato, um disco maravilhoso. Era um disco... é considerado um clássico. Gal canta Ari Barroso, né?
E aí, quando chegou no estúdio, a Gal te apresentou, ó, esse é o meu guitarrista. E eu com esse mesmo visual, assim, com essa cara de roqueiro. Aí o Roberto falou, pô, mas isso aqui é um disco de MPB, pô, isso aqui não é rock, pô. Aí ela falou assim, Menesca, você não conhece Vitinho. Aí eu gravei, ele falou, caralho, pô, eu nunca tinha visto isso não, um cabeludo que toca samba bossa toca nova, jazz, rapaz. Ele falou, bicho, o negócio é o seguinte, você pode gravar amanhã comigo? Eu falei, ô Menescal, posso brigar, mas o que é? Você vai gravar com Chico Buarque, o Bye Bye Brasil, uma música que eu fiz com ele. Olha no só. dia seguinte falei, caralho, pô, eu já gravei o original do Bye Bye Brasil com o Chico. Graças a... Foi feito pro filme, né? Não, entrou no filme, mas foi feito para aquele disco Vida. Foi feito pro disco Vida. Mas foi utilizado no filme do Kaká. Exatamente. Foi música tema do filme. Tema. Eu fiquei emocionadíssimo. Aí o Menescal começou a me chamar direto, fizemos uma maior amizade, tudo. Mas aí que começou, porque era assim, na época, quando eu surgi, você não tinha um cara que transitasse em vários estilos. Ou você tinha o Sérgio Dias, dos Mutantes, para tocar rock, ou você tinha o Hélio Delmiro para tocar jazz. Aí teve, pintamos eu e o Ricardo Silveira. Foram os dois primeiros que faziam tipo... A gente resolve qualquer coisa, pode rir. Os caras não gostaram muito, não. A turma, os especialistas não gostaram, não. Mas nós chegamos com muita força aí no mercado, que a gente resolvia qualquer coisa. E com uma bagagem enorme, e na época certa, porque a música instrumental, nessa época, o início dos anos 80... Ela foi quando eu voltei para aqui para o Brasil, eu fiquei fascinado, porque acontecia em vários lugares, era de alta qualidade, né? As casas lotadas, eu cheguei a voltar da porta de alguns shows que não dava para entrar, porque eram casas pequenas, né? E tinha aquelas 4 casas clássicas, né? Era o Jazz Mania, era o Mistura Fina, era o People, que era um bar com música ao vivo, sim. E era uma casa que a sua mãe criou com o seu padrasto, e você era o produtor musical, o The Tinker, exatamente, The Tinker, cigano, né, em inglês Tinker, na Almirante Guilhem, no prédio daquele Aparte Hotel, que até o João Gilberto morou lá. E aí tocou muita gente boa, passou muita gente por lá, né? Exatamente. E era o espírito, era ou casas um pouquinho mais formais, né, com assentos e tal, ou como o People, que era um bar com música. Exatamente. Né? E o Tinker também tinha esse, que era restaurante, bar e música. Né? Exatamente. Tipo, o Tinker era aquele esquema café-concerto, que tinha o mezanino e as mesinhas, né, que é um esquema muito simpático, pouco usado, né? Hoje em dia, que é o esquema, não é nem casa noturna, nem um café-concerto. Mas só que não tem iluminação de boate, não tem clima não é um Blue Note, não é um Jazz Mania, é mais café-concerto mesmo. É uma pena, né, que esse clima de música instrumental mais intimista, assim, tenha dado depois uma arrefecida, né, Pô? Porque venderam na minha opinião, né, e isso é uma coisa global, venderam para o ser humano, e o brasileiro comprou isso com 20, né, com tudo, que o ser humano, o grande lance do ser humano é se entreter. Na minha opinião, quem se entretém é cachorro. Né, você joga o osso, ele vai lá e pega. Né? O ser humano é um ser pensante. Ele não é negócio. E nós estamos vivendo aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, o nível desse entretenimento chegou num ponto que você olha, as pessoas não sabem se é um bicho ou se é uma pessoa. Porque tem certos eventos que não tem nenhuma preocupação de profundidade, de se emocionar, de preocupação cultural, de onde a música vai te pegar, de tal. Lógico que você pode dividir as coisas, você pode ter uma hora, né, de um êxtase maior, uma hora de observação, né, está absolutamente tudo transformado em oba-oba. Né? Você me dá muita pena isso, né? O lance é se entreter, eu tô fora. E aí você, mais uma vez fazendo uma substituição,
dessa vez ninguém menos que o Armandinho. Certo. Você volta pro rock, pro pop rock, na Cor do Som. Cor do Som, exatamente. A Gal não gostou muito, né? Mas eu falei, poxa, Gal, é uma oportunidade, porque eu vou passar a ser um artista de frente, né? Vou passar a ser um cara de linha de frente, num conjunto, isso pode me projetar, tá lá, tá legal, não sei o quê. Aí eu fui pra Cor do Som, fizemos um primeiro disco muito legal, que eu gosto muito, chamado Magia Tropical. No segundo disco, eles pegaram um cara que eu já vinha trabalhando há muito tempo com ele, chamado Lincoln Olivetti. Aí eu falei, nós não precisamos do Lincoln Olivetti para fazer nossos arranjos. Nós temos capacidade de fazer nossos arranjos. Não, mas o Lincoln é um cara que tudo que ele faz toca no rádio. Falei, tudo bem, fiz esse disco, não gostei e saí do conjunto. E você também, essa tua aproximação com o Chico Buarque, vocês fizeram um show no Luna Park, em Buenos Aires. Exatamente. Você foi arranjador e acompanhante? Não fui arranjador, não. Eu fui guitarrista no lugar do Luiz Cláudio Ramos. O Luiz Cláudio teve alguma coisa, eu fiquei quase um ano com o Chico. Né? E tive oportunidade, fiz diversas coisas com o Chico, inclusive vários shows no Fluminense, um dos quais tive a oportunidade de conhecer o Prestes. Porque o Chico fazia vários shows políticos na época. O Prestes tinha voltado pro Brasil. Exatamente. Aí gravei outro disco do Chico, que eu gravei uma música linda, chamada Brejo da Cruz, das crianças que comiam luz. Sim. Aquele disco maravilhoso. Foi uma convivência muito boa com o Chico, que eu agradeço até hoje. Tá. Aí você começou a fazer a sua carreira solo. Você gravou o seu primeiro disco, chamado Victor Biglione, pela Warner, logo. Sim. Entende? E com uma estreia dupla, porque você compôs as 8 músicas do disco. Exatamente. Eu já vinha compondo há algum tempo, né? E eu falei, agora é a hora de botar isso pra... Aí eu dei um toque um amigo que era do tempo das contas de vidro. Zé Nogueira. Zé Nogueira que era o saxofonista das contas de vidro. Falei, Zé, estou a fim de fazer um projeto com músicas minhas, você topa coproduzir comigo? Ele falou, chega aí. Aí fiquei frequentando o apartamento na Engenheiro Pena Chaves, no Jardim Botânico, que ele morava com o nosso querido, saudoso Paulinho Albuquerque. Paulo, grande produtor, né? Excelente. Sensacional, né? Sensacional pessoa também, grande botafoguense. Aí eu fui mostrando as coisas pro Zé, fomos arrumando tudo e eu fui tentando fazer meus contatos. E acabei chegando no Liminha, mostrei pro Liminha, o Liminha gostou e o Liminha mostrou pro André Midani. O André Midani falou, gostei, e vou começar, vou usar esse disco, esse trabalho, para inaugurar o Electra Musician aqui no Brasil, que era um tremendo selo, o Electra Musician, né, da Warner. E eu fiz a estreia do selo Electra Musician com esse trabalho. Sendo acolhido pelo Liminha e pelo André Midani. Gravamos tudo, eu estava tocando com o Moraes Moreira na época, e eu fiz no estúdio do Carlos de Andrade, do Carlão. Fiz no estúdio da Vison, mas eu pagava, ele me fazia altos descontos, mas eu pagava tudo direitinho, tudo, até que quando estava pronto, eu montei uma boneca, né, um teaser, e o Liminha e o André compraram a ideia. O André que escolheu aquela capa, aquela pintura. O André ia para São Paulo e ele escolhia as capas de uma galeria chamada Subdistrito, em São Paulo. Ele escolheu a capa desse disco e do seguinte, que é o Baleia Azul. Que é o Baleia Azul. Que fez mais sucesso. Eu ia chegar lá, porque esse disco foi assim uma abertura de porta para você no meio da grande gravadora, foi um disco... que teve uma aceitação crítica muito boa. Muito boa. Né? Cheguei nos Estados Unidos. Foi lançado pela Warner americana. E o Baleia Azul também. Não, o Baleia Azul é que foi o primeiro, não. O Baleia foi. O Baleia Azul foi o teu maior sucesso fonográfico.
Foi, acho que foi. Foi porque porque tocou muito. Eu, inclusive, dei o vacilo de, nos Estados Unidos, cair no papo de entrar para uma... Eu tava, Baleia Azul chegou a tocar coast to coast nos Estados Unidos. Sim, mais de 100 emissoras tocaram Baleia Azul. Vieram com papo. Não, Vitor, você poderia entrar para o Center for Coastal Studies em Massachusetts para ceder os direitos para a proteção das baleias. Porque o Stevie Wonder fez isso e o Graham Nash também. E eu, com todo respeito às baleias, eu deveria ter ficado com a grana, né? Mas você cedeu os direitos da música só. Da música Baleia Azul, da execução da Baleia Azul. Que tocou muito. Mas isso é fantástico, isso é sensacional. Você compõe uma faixa chamada Baleia Azul e doa os direitos para uma associação de preservação das baleias nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Massachusetts, Center for Coastal Studies. Foi realmente... o pessoal fala, Vitor, você não tem que se arrepender, isso é lindo, mas, E aí você tem um trabalho que... Como é que você conseguiu desenvolver um trabalho com o Andy Summers, ele morando lá, você morando aqui, você foi trocando partitura com ele? Como é que foi a aproximação de vocês dois? Tem um produtor, grande amigo, o Luiz Paulo Assunção, que durante muito tempo fez a programação do Mistura Fina e trazia muita gente internacional. E trouxe o Andy Summers com outro guitarrista que foi de um conjunto muito bom em inglês chamado Soft Machine, John Etheridge. Trouxe os dois. Aí eu fui até no show, viu? Aí, meses depois, ele falou, Vitor, eu acho que você tem que fazer um trabalho com o Andy Summers. Falei, mas ele pega aquele disco Você e o Ariel, o do 1, e manda pra Califórnia. Eu falei, mas bicho, ele não vai nem escutar. Aí eu realmente não levei a sério. Tô com o meu Jeep lá da Niva, que você lembra ali, em frente ao Miguel Couto, ele se pendurou na janela. Mandou o disco. Falei, Luiz, tudo bem? Tô te falando, manda que eu vou ligar pra ele amanhã. Vai no correio, Mandei, daqui a pouco eu tava casado com a Lili, você lembra, né? Eliane. Daqui a pouco chego em casa, secretária eletrônica na época. Aí, ele, hey Victor, Andy Summers, wow, what a fucking great album, man, we have to do something together. Eu falei, caralho, vamos fazer, já armou, topou fazer uma excursão pela América do Sul, veio, ficou naquele, na época, eu não sei como é que era aquele da Princesa Isabel, que agora mudou de nome. Aquele hotelzão que muda que foi Meridian. Meridian agora tá não sei o quê. Ficou ali, ficamos uns 3 dias ali, preparamos o show, aí já fizemos Argentina e vários estados brasileiros, uma excursão de uns 21 shows. Fizemos Jô Soares, né, o saudoso Jô. Isso com o Strings of Desire? Não tinha. Isso, primeira excursão sem nada. Primeiro foi a excursão. Em 97. Quando acabou essa excursão, que ele falou, você topa vir para Los Angeles fazer um disco aqui comigo? Eu falei, lógico, Aí cheguei lá, aí fizemos tudo com calma, escolhemos o repertório, fiquei ali, vida de rede superstar lá, tomei café da manhã com o Dennis Hopper, que era vizinho lá, jantei com o Robert Redford ali na Ventura Boulevard ali, fiquei vida de rei ali, né, em Los Angeles. Isso durou uns 8 anos, de idas e vindas. E fizemos o Strings of Desire, foi muito bem acolhido, né, pela crítica, depois ainda fizemos outro. Mas saíram os dois pela Sony, né? Pela Sony Music. Não, o primeiro é pela RCA. E o segundo, T-Rec Records aqui no Brasil, e ele negociou com um selo espetacular em inglês chamado Repertoire, repertório raro, Rare Repertoire. Muito legal o selo, muito bom. No meio disso tudo vieram os festivais, né, Vitor? Sim. Você zanzou por aí, primeiro aqui no Brasil você fez o Free Jazz 5 vezes. No Rio e em São Paulo, tocando com uma companhia de responsa, né? Fiz 86, 89, 92 e 96 e 85 como convidado do Wagner. São 5 participações. Com a Cássia Eller eu dividi a noite com Robin Ford e Albert King.
Albert King, é quase tão importante quanto o B.B. King. Em 89 com John Mayall e John Lee Hooker. Nossa senhora, John Mayall. John Mayall é sensacional. E John Lee Hooker em 86 com Dave Sanborn e Dominguinhos. Olha só. Em 95 foi com a banda Brasil All Stars, que deu uma confusão tremenda, mas acabou dando certo. E dividi com Tito Puente. Dividimos a noite com Tito Puente. Foi maravilhoso. Que maravilha. Antes disso, você começou a formar uma parceria que se tornou absolutamente clássica e, para quem ouviu, é uma maravilha, com Wagner Tiso. Sim. Foi a partir de 1984. Logo depois, graças a Deus, que eu saí da Cor do Som, ele me chamou para tocar. E começamos a viajar, eu no conjunto dele, era um conjunto espetacular, com Mauro Senise, Rodolfo Streuter, Pascoal Meirelles, um conjunto sensacional. Começamos a viajar, viajando, projeto Pixinguim, do saudoso, né, que não interessa quem ganhar aqui no Brasil, mas quem ganhar, por favor, volte com esse tipo de projeto, né? Maravilhoso. E até que ele falou assim, bicho, você topa fazer um duo? Quando o conjunto for demais, o orçamento não sei o quê, a gente faz de guitarra e piano. Começamos a fazer, o troço foi dando tão certo que atualmente nós temos 2 CDs. O primeiro CD tem até o prefácio, essa é a palavra que eu queria lembrar. O prefácio. O prefácio do saudoso Armando Nogueira, né? Tocar a Poética do Som, gravado uma produção também do Luiz Paulo Assunção, gravado aqui na Barra, no Centro de Cultura da Estácio. Estácio tinha um lugar espetacular, muito bom. E o segundo na Finlândia. Na Finlândia, bicho. Mas é a parceria até hoje, muito boa. O duo seu com o Wagner é de um entrosamento absolutamente perfeito. É um toque de bola super sutil, super fino. Você uma hora estão os dois, uma hora está só um e o outro está só acompanhando. Tem muitos uníssonos também, muito bem entrosados, uníssonos entrosados. É uma amizade, uma parceria. Vai para uns 37 anos de amizade e parceria que a gente tem. Agora estamos em cima com esse show, né? Porque ainda tem o resto de ano, que é um contributo instrumental ao Clube da Esquina. Ainda estamos fazendo esse show, tivemos a maior bilheteria do Blue Note de São Paulo, agora em abril. Tá muito afiado esse show. Isso foi assim um ponto da sua carreira que era talento puro. Você e o Wagner. Não, e devo a ele é o seguinte. Ele falou, bicho, quer fazer uma gravação em 1988. Quer fazer uma gravação? Falei, comigo, quero, vem uns gringos aí. Falei, mas como é que chama? Ele falou Manhattan Transfer. Nossa, apenas. É o meu primeiro Grammy como guitarrista. É o Grammy de 88 com Manhattan Transfer, tocando uma música do Milton, Jungle Pioneer, que é violar, né? Violar, com o Milton na gravação. E eu como guitarrista ali. Olha que legal. Até isso o Wagner me deu. E o Wagner chegou a ser alguma ponte para o Som Imaginário com quem você tocou mais adiante? Lógico, ele é o dono do Som Imaginário. Eu entrei no Som Imaginário em 2013 e está até hoje em dia. Deu uma enfraquecida, logicamente, ficou todo mundo muito abalado com o falecimento do Tavito, né? Então a gente perdeu um pouquinho o pique que teve quase durante 10 anos, 2003, 4, 5, 6, 7, 17, 18. A gente não parava de fazer show, mas isso deu uma balada mas tá aí o projeto até hoje, mas lógico que foi ele que sugeriu. Ele é o dono da marca Som Imaginário. Ele é o dono da... Isso eu não sabia. O Som Imaginário é dele. A marca é dele. Eu vi o Som Imaginário há muitos anos num show no Teatro Opinião. Caramba, Lá nos primórdios do Som Imaginário. Mas com o Milton?
Com o Milton, com o Wagner. Sim, com o Milton e com o Wagner. Uhum. Era Milton Nascimento e o Sonho Imaginário. O Sonho Imaginário, exatamente. Sensacional. Exatamente. Foi uma honra ter participado. Um dos shows que nunca me saiu da memória. Sensacional. E é o seguinte, então, eu fico muito feliz de ter tocado em 2 conjuntos tão importantes como a Cor do Som e o Sonho Imaginário, né? Uhum. Voltando aos festivais, né, que a gente não acabou o tema, porque foram tantos, nós paramos no Free Jazz, que foi importantíssimo. E era no Brasil. Depois teve Montreux, na Suíça. Isso. Montreal mais 5 vezes. Madrid, Aruba, Montreal. Hamburgo, Ottawa. Ottawa. E em Montreal você gravou aquele discão com o Marcos Valle. Exatamente, né? Lançado por você. Lançado pela sensacional Hobby Digital. Exatamente. Depois de ter ido tantas vezes a Montreal, uma produtora, né? Suami. Suami, é isso mesmo. Você lembrou de um principal nome. Falou, Vitor, estamos festejando 500 anos do não sei o que do Brasil. Você não quer, você tem um duo com o Wagner, não quer com o Marcos Valle, não quer trazer o Marcos Valle para cá? Eu dei um toque, falei, Marcos, conhece o Canadá? Ele não. Tá afim de ir para lá? Falou, que isso, bicho? Falei, vambora, rapaz. É sério, papo sério, rapaz, vambora. Aí deu tudo certo e combinou num descasso que eu adoro, que você fez o favorzíssimo de lançar, de botar no mercado. Pô. Por favor, não. Obrigação, quase. Um disco daquele. Graças a você, pô. Um disco daquele não acontece todo dia, né? Foi uma viagem maravilhosa em 2000 e você lançou o disco em 2003. Outra parceria maravilhosa. Fizemos muita coisa com o Marcos. Muito bom. O Marcos, a trajetória internacional dele é impressionante. Né? Foi muito bom mesmo. O Samba de Verão deve ter sido gravado por centenas de intérpretes no mundo afora. Muita gente. Eu acho que depois do Garota de Ipanema é a música brasileira É a música brasileira mais gravada. Que maravilha, que beleza. Uma honra ter participado disso tudo. E aí você... depois de tocar no conjunto do João Bosco, você... viajamos muito também. Aliás, uma pergunta, como é que é tocar junto com o João Bosco, que toca aquele violão rebuscado? Mas ali eu tive que ser muito... Ali foi o teste da minha vida. E realmente era só eu, João e Jamil. Para mim, a melhor formação que o João já teve. Porque eu acho que quando o João usa conjunto com bateria, tira o destaque do que é aquela mão direita percussiva dele, incrível. Ele tem uma mão direita incrível, além da harmonia aqui na esquerda, ele tem uma mão direita percussiva que não pode ter nada que atrapalhe aquilo. Então a minha intenção principal era não atrapalhar o violão do João. E eu achei umas coisas que eu trouxe da guitarra pro violão de aço que deram muito certo e ficaram limpíssimas na combinação dos dois. Ele adorou e a gente ficou. Eu saí por opção própria, porque eu não estava conseguindo dar uma continuidade à minha carreira devido à agenda muito grande do João. Mas até hoje eu tenho saudades e acho que a gente fez um trabalho espetacular. Fomos para Montreux, na Suíça, fomos para Portugal, Espanha, tem mais... Eu tenho que lembrar agora, tem mais lugares que... Mas nessa altura Venezuela, teu sentimento, teu coração já estava voltado para uma carreira solo. Não, há muito tempo. Eu já tinha carreira solo. O problema é que com ele eu estava não conseguindo mais desenvolver a minha carreira solo, que vinha muito bem. Eu já estava fazendo esses festivais todos. Eu tinha acabado de entrar na Washburn, estava direto indo para Califórnia, para os Estados Unidos, pelas guitarras. Você teve um endorsement das guitarras Washburn por muitos anos. Muitos anos, exato. Estava indo direto para os Estados Unidos, fui para a maior feira de instrumentos do mundo, que é a NAMM, na Califórnia, mas tudo dava problema por causa não por causa dele, por causa da intensa agenda de shows. Pelo fato dele ser um tremendo artista, eu falei, tudo bem, tá lindo com o João, mas eu vou parar minha carreira. Então até um dia que eu falei, João, com muita tristeza eu te comunico que vou ter que tocar minha carreira para frente. E foi mais ou menos nessa fase que você começou a compor
trilhas de cinema? Não, foi antes. Foi antes? Foi antes. E a trilha de cinema que eu estreiei foi quando eu fiz uma excursão com o Djavan em 88 e que o Murilo Salles, grande Murilo Salles, tinha me convidado. Mas eu fui convidado logo depois para uma excursão com o Djavan mundial, que eu ia trocar de apartamento, não sei, era um negócio irrecusável. Mas por uma série de problemas, a excursão não deu certo para mim. E eu voltei da Alemanha. Da Alemanha eu voltei direto, não deu certo. Aí eu falei, vou ligar pro Patrick Moine, um produtor que você deve ter conhecido, um francês, Patrick. Falei, Patrick, olha, tive uns problemas, estou aqui de volta, dá tempo de eu fazer a trilha? Ele, peraí. Falou, Vitor, dá tempo, vambora. Aí fiz a trilha do Faca de Dois Gumes. O Murilo, um filme muito marcante na época, para mim foi uma experiência incrível, e onde eu ganhei meu primeiro prêmio, que hoje em dia é o Festival do Rio, chamava Rio Cine Festival. Rio Cine Festival. Que depois veio a ser o Festival Internacional de Cinema do Rio. Exatamente. Aí eu ganhei essa trilha. Você ganhou a melhor trilha sonora. Exatamente. E quem me entregou o prêmio foi a Denise Milfon no Cinema 1, porque eu estava em Los Angeles. Trabalhando Baleia Azul, divulgando Baleia Azul. E ela no Cinema 1, a premiação, ela me ligou para Los Angeles para dizer que eu ganhei, fiquei muito feliz. O Faca foi sua primeira trilha. Foi a primeira trilha, foi o Faca. Eu pensei que a primeira trilha tivesse sido um episódio do filme da Lúcia Murat. Não, aquilo foi logo depois. Não, do grande filme, Oswaldianas. Foi a Daisy das Almas desse Mundo, foi a segunda, importante, em 91. Aí fiz um curta com Carlos Gregório, né? Amar, do Carlinhos Gregório, um curta muito legal. Logo depois veio outro com o Murilo. Com o Murilo. Como Nascem os Anjos. Aí ganhei meu primeiro Kikito. Aí que eu... Inclusive teve um fato no Faca de Dois Gumes, eu fui indicado como finalista do prêmio Golden Metais no Copacabana Palace. E o Wagner também, pelo grande Mentecapto, do Oswaldo Caldeira. Do Caldeira, isso. Aí sentamos lado a lado. Quando anunciaram o prêmio de melhor trilha vai pro Wagner Tiso, eu falei, Wagner, porra, que injustiça. Vou embora. Aí eu fui embora mal-humorado, o cara é meu amigo, né? Fui embora, Aí fui pra casa e ele ligou, Vitor, não fica assim não fui eu o culpado disso não, eu até acho que você merecia. Vamos jantar, chega aí. Aí eu peguei um táxi e jantamos junto. Mas eu tive esse ataque nesse prêmio Golden. Foi engraçado. Porque é o único duo de música instrumental brasileira em que os dois fazem cinema e reunindo os dois dá mais de 15 prêmios. Só que Kikito dá uns 5. Nossa, eu não Nenhum sabia disso. duo da música brasileira faz tanto cinema que nem eu e ele. Nenhum. Você mais recentemente fez Condor, né? A trilha do Condor. Foi ainda a década de 2000, foi em 2007. E foi Condor, um documentário espetacular do Roberto Mader, né? Muito legal, que eu ganhei meu segundo Kikito. Em 2007, voltei para Gramado e ganhei o segundo Kikito. Depois ainda fiz uma comédia espetacular do menino que nos deixou também, o Marcelo Lafitte. Que você acha que me apresentou, Roberto, o Marcelo Lafitte. Foi para fazer um curta-metragem. Eu fiz com ele. Eu tinha feito 2 curtas. Tinha feito um espetacular com Zé Wilker e a Norma Bengel. E depois fiz um chamado Fúria. Né? E ele me chama para esse longa-metragem. Ele falou assim, não, Vitor, esse é curioso, porque ele falou assim, não, Vitor, você vai fazer a trilha sonora e eu vou chamar um produtor porque eu preciso de algumas músicas. Eu falei, negativo, eu conheço todo mundo, eu vou fazer a trilha e vou fazer a produção musical. É mesmo, eu falei, bicho, estou te falando que eu sei fazer isso. Aí chamei a Elza Soares, topou, chamei o Gil, ele topou, chamei o Eduardo Duzec, ele topou, o Lê Andrade.
E ficou uma comédia maravilhosa, super simpática. Elvis e Madonna. Depois fiz o Inventor de Sonhos com o Ricardo Nauenberg. Depois fiz o Codinome Vampiro do você foi do Duque Estrada. E o meu mais recente, que está no Now e na Netflix, chama-se O Segredo de Sara, do nosso amigo Zé Frazão. Olha só. Esse está recente. Esse eu não conheço. Exatamente. Esse eu não conheço. Exatamente, Então você fez essa viagem enorme pela música, das bandinhas de rock, entende? Passando por Berkeley, tocando... Não, e de onde vem o cinema? Das coisas que eu vi em Copacabana, garoto. Quando me chamaram para a primeira trilha, eu falei, mas como eu tinha feito muita publicidade, eu fui um dos primeiros caras a gravar jingle como guitarrista, ou seja, quais foram os meus maestros de jingle? O nosso querido que nos deixou agora, o Ian Guest, Eduardo Souto Neto, olha só, Eduardo Souto Neto, Tavito e o Edu, eu não me lembro o nome dele, ainda tem outro que você conhece, que é o que tinha um cabelinho assim. Eu falei com o Vanderlei, o passarinho, outro dia dele, fazia muita coisa ali no Estúdio F. Estúdio F ali. Publicidade. Exato. A publicidade me deu muito macete, né? Depois comecei a gravar trilhas com o Wagner, observando. Fiz Chico Rei, fiz alguns... Depois comecei a gravar como guitarrista pro Davi Tigel. Davi Tigel, que fez muitas trilhas. Aí eu sempre ficava de olho, tanto na pública, como é que funcionava. Quando veio Faca, eu falei, vou tirar isso de letra. O grande desafio foi na cena do crime, que o querido Paulo José vai matar o sócio dele, que é o Flávio, um ator, vou lembrar, é muito nome pra gente lembrar. Muito nome. Que tinha traído, estava pegando a mulher dele e tal. Eu fiz o Murilo, muito culto, cara, ele falou assim, eu quero que para esse crime, uma casa linda na Urca, que eu fui ver antes com uma escada assim que ele sobe, eu quero que você faça uma estilização das Valquírias. Nossa, que encomenda complexa. Eu falei, legal, escutei, botei a guitarra MIDI e fiquei olhando a cena com ele e a guitarra MIDI imitando um cello. E o Zé Nogueira, coprodutor, falou assim, quando você gostar, Murilo, você me diz porque automaticamente o computador vai imprimir o que o Vitor tocou. Demoramos, o Murilo falou, agora você foi na mosca. O Zé imprimiu, chamei o Jacques Morelenbaum, ele tocou o cello de verdade e o Murilo falou, agora bota um Hendrix em cima disso. Bota um Pink Floyd, um David Gilmour e um Hendrix em cima desse cello, dessa estilização das Valquírias. Meu irmão, aí realmente é uma grande cena. É uma grande... O Zé Nogueira sempre tecnológico, sempre, né? Sempre, mas essa foi genial. Falei, Zé, como é que eu vou resolver? Porque se ele gostar do que eu tocar, aí eu escrevo dele. Falou, não, eu vou conseguir imprimir o que você tocou, via MIDI. 1987 isso. 88, desculpa. Que a grande tecnologia era MIDI. Era MIDI, mas olha como é que se já fazia, olha como já quebrava muito galho, né? Não, hoje em dia a tecnologia permite que surjam vários trilheiros que eles nem música sabem, eles catam um computador, coisas prontas e fazem uma colcha de retalho, formando trilhas. E permitem que um cara que não foi aos poucos, primeiro grava jingle, depois grava com trilheiros consagrados, depois faz sua primeira trilha. Hoje em dia tem um tipo de tecnologia de internet que oferece uma libraries, né? Que permite que o cara, para ninguém percebe, o cara monta uma trilha sem ser trilheiro. Com samples de todos os lugares. Exatamente. Desculpem eu tocar nesse assunto, mas poxa, o meu caminho foi aquele... A pedreira. Mas, Vitor, no meio de todas essas atividades riquíssimas, festivais... gravações com artistas importantes, turnês e tudo, você seguiu gravando e lançando discos. Sim, sempre. Desde que eu comecei meu primeiro disco, gravei em 85, lancei em 86. De 86 para cá, pouquíssimos anos em que eu não lancei um disco. Pouquíssimo. Quantos discos você tem no total?
contando com algumas compilações, uns 35 discos solo. 35 discos? É. Isso é muito uma obra grande. É muito disco. Não é média, é uma obra grande. Você é responsável por vários, Uhum. né? Mas são muitos discos. Você está lançando, a tua companhia está lançando agora esse mais recente, que é o Ao Vivo, com Carlos Malta, uma homenagem ao Arthur Maia, que está no disco, saudoso Arthur, e o Marcos Suzano. Um super show que a gente fez, que estamos aguardando a nominação ao Grammy Latino. Tomara. Exato. Você é responsável por muito disso. Não, eu não sou responsável, eu sou o porto onde você ancora alguns discos com muito prazer e com muita honra. Não, mas isso é que é o legal das amizades. Isso é quando você é amigo, você sai, faz farra, não sei o quê, mas além da amizade, os amigos contribuem para o mundo de alguma maneira, né? Aham. Isso é que é legal, você se sente útil para a humanidade, principalmente no Brasil, que está tão carente desse tipo de coisa, principalmente de resgates históricos. Eu acho que eu acho que tem muita gente muito boa no Brasil e que não tem a devida projeção. Alguns já tiveram. Outros não conseguiram ainda ter a devida promoção, a promoção mesmo, sim. O reconhecimento e tudo, porque tem talento e tem trabalho para oferecer. Né? Sim, em outras palavras, porque trafegam no ambiente cultural. Sim, mas o outro dia eu estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo nessa área de divulgação nos meios que hoje em dia nos restaram, e eu falei assim, mas eu quero chegar nesse tipo de... Vitor, hoje em dia é tudo algoritmo. Você repara que só chega na tua mídia, no teu computador, no teu celular, coisas que você procura ou através de compra ou através de pesquisas culturais que você faz no Google. Então você não vai chegar em ninguém que não faça uma pesquisa que se relacione a alguma coisa com o que você faz. Então tornou-se, olha que coisa triste, bicho, tornou-se praticamente impossível você atingir camadas culturais e sociais que não estão dentro do teu environment. Isso acabou o mundo, isso é a né? cultura da bolha. Mas e aí, como é que faz? Como é que você já sabia disso? Vai furando. Algoritmo. Vai furando aqui e ali, guerrilha, né? Guerrilha, trabalho de resistência. Mas é muito triste. Quer dizer que eu não vou chegar nessa pessoa? Não. Se ela não pesquisar alguma coisa relativa ao que... Você não chega nela. Mas não existem notícias... Não, depende. Eles vão escolher as notícias que chegam no teu telefone, no teu computador, são relativas ao que você... É o que eu chamo a cultura da bolha. Eles vão te envelopando numa bolha que está de acordo com as tuas preferências. Porque isso gera o teu consumo. Isso vai gerar o teu consumo. Mas eu estou impressionado com isso. Você virou um produto. O indivíduo virou um produto. Um produto de consumo. Isso me impressiona muito. Não, mas tem espaço ainda para talento, para lógico, a batalha é gostosa e a batalha é um desafio muito gostoso que nós temos aqui no Brasil. Eu vou abordar uma outra coisa com você, Vitor, o seu tributo a Jimi Hendrix. Sim, que você está compondo para orquestra, isso aí. Sim, agora já está pronto, né? Nós não conseguimos... Ia estrear, né? No começo de 2020 veio a pandemia. E até hoje o teatro onde a gente ia fazer não está com a liberação total, absoluta, e está com os problemas logísticos, porque toda orquestra vem daqui do Rio, para que nós iríamos estrear em São Paulo com a nova orquestra, né? Mas está pronto, eu tô doido para ver isso aí, porque começou com um trabalho que eu fiz realmente mais de power trio, né?
que eu fiz exatamente em 2000, né, esse tributo ao Hendrix e adjacências, coisas relativas a ele. E depois eu comecei, a pedido do grande David Chu, né? Diretor do Rio Cello Ensemble. A primeira coisa que eu fiz em 2007 foi uma estilização da ópera Rock Tommy, do The Who, que você viu. Que eu assisti. Né? Comecei a escrever para cellos, que eu também, né, comecei a observar com o tempo, com a amizade com o Wagner, como é que ele escrevia para cello, tal, não sei o quê. Eu fui, aí me lancei também, né, como arranjador de strings, né, de cordas. Depois escrevi o Jimi Hendrix para cello. Depois, por último, agora em 2019, escrevi Led Zeppelin. Então eu tenho uma trilogia de rocking cellos. Só que essa do Hendrix, o diretor da nova orquestra, o João Magalhães, me pediu para fazer para sinfônica. Aí eu fui e fiz. Então tô doido para estrear isso aí. Tá pronto. Tá pronto, só todo faltando, escrito, só falta tocar. a marca e o ensaio e fazer. É isso. Que bom, porque você desenvolveu um potencial de arranjo baseado na tua experiência ao longo dessa carreira toda. Exatamente, e sempre observando e aprendendo, né? Sempre observando com os mais experientes, né? E é o que eu digo sempre nos meus workshops. As pessoas são muito ei de vencer. Então elas não aproveitam, quando você, eu falo sempre no meu workshop, quando você conhece uma pessoa, no decorrer, na trajetória da tua vida, você conhece uma pessoa e você vê que você tem identificações culturais, de caráter, e principalmente culturais e de caráter com essa pessoa, não deixa a pessoa passar e vai atrás de, não, fulano pode me adiantar isso, me ajudar, mas é o famoso ei de vencer. Se você conheceu pessoas que você tem afinidade, cria amizade, fica com essas pessoas, continua, cria elos com essas pessoas. Não vai atrás de uma coisa que você acha que vai ser a solução da tua vida, porque a solução da vida não existe. A vida não é chegada, é trajetória. A vida é trajetória. Então, curta e aproveite bem sua trajetória. Porque a pessoa que você acha que é super influente, que com ela que você vai criar amizade, que vai te ajudar, não é nada disso. Às vezes a pessoa que você conhece, que não sei o que, o dia de amanhã vai estar devido à amizade, te colocando em situações super legais. Agora, vai pelo que existe em comum. Não sei se você pensa assim. Eu penso exatamente assim. Os ei de vencer sempre dão com a cara. Né? Ei de vencer. Tem a turma do ei de vencer a qualquer preço. É terrível isso, mas isso existe, você sabe. Né? Existe. Muita gente, ei de vencer a qualquer. Aí não dá, acaba batendo com a cara na parede, pô. E sozinho. Não criou nenhum elo de amizade, né? Não tem nada. Não criou os vínculos. Não criou vínculo nenhum. Vitor, rock, jazz, blues, bossa nova e um tributo a Jimi Hendrix. É o que se chama a plena atividade de um músico que ainda não se deu por satisfeito em ter atingido a plenitude musical. Longe disso, imagina, eu quero fazer muito mais, estudar muito mais, fazer muito mais coisas. Lógico, imagina, volto a dizer, trajetória, quero continuar a minha trajetória. Não, imagina, eu vou falar, legal o que eu fiz, agora vou tomar chopp. Vou ficar na praia, pegar uma graninha ali por mês e ficar na praia. Um mês depois eu já estou sem assunto com os próprios conhecidos da praia. Porque quem não está em atividade fica sem assunto. Exatamente. Então, aumenta o consumo alcoólico, aumenta o consumo de comida. Aí fica, como você diz, com uma alimentação, alimentação de sambista, né? Segunda dobradinha, terça rabada, quarta mocotó. Pô, então você tem que estar em atividade para sempre você ter assuntos e coisas novas para contar para as pessoas com que você divide o teu dia a dia. Esse é o grande perigo da pessoa que diz, não, tá bom, parei, cheguei. É um perigo, você fica sem assunto, a tua vida acaba ficando
sem graça, você fica sem desafios de coisas para conquistar, você não tem mais nada. Exatamente. Isso é terrível, eu não quero entrar nessa. E não vou entrar nessa. Eu quero fazer mais trilhas, quero fazer mais discos, mais parcerias. Sempre gostei de ter parcerias. Quero fazer mais tributos. Lógico, quero estudar mais. Pô. Estudar. Isso aí. Vitor, dá uma palhinha pra gente nesse violão bonito que você está aí do lado. Só assim, uma passeada por esses estilos todos que você conquistou durante sua vida. Uma brincadeirinha. Perfeito. Tá legal.
magnífico. Espetacular.